Dá like na live, vamos começar. Hoje vai ter polêmica, hein? Trump em Israel. Fim da era da morte e começo da era de fé e paz. Mediador do acordo que levou você, se o cara é ateu todinho, já fé e paz não tem como, irmão. Né? Vamos lá. Mediador do acordo que levou o cessar-fogo entre Israel e o Hamas e a troca de reféns israelenses e prisioneiros palestinos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursa no Knesset, o parlamento de Israel, na manhã desta segunda-feira. Esse não é apenas o fim de uma guerra, é o fim de uma era de terror e morte e o começo de uma era de fé e de paz e de Deus. O norte-americano ressaltou a libertação dos reféns israelenses que estavam sob o poder do Hamas. Depois de 2 anos terríveis, escuridão, prisão, 20 reféns corajosos estão retomando para o abraço glorioso de suas famílias. 28 outras reféns amados, outros, né? Vão voltar para descansar em paz no solo sagrado, né? Depois de... Ele tá falando o quê? São 28 corpos, é isso? Depois de... Não. Pessoas que estavam reféns. Não. Porque ele falou, alguns reféns voltaram para os abraços de suas famílias, outros vão descansar em paz, né? Depois de anos de guerra, de perigo sem fim, hoje os céus estão calmos, as armas se silenciaram, as sirenes pararam, o sol se levantou na terra sagrada que está finalmente em paz, não é mesmo? Thank you, Bibi. Ele agradeceu Bibi, Benjamin Netanyahu, né? E também aos líderes das nações árabes do mundo muçulmano. Tá bom. Será que essa paz será duradoura? Será? Eu falei com a... Você sabe que tem uma pessoa aqui, eu não posso falar quem, que é representante da comunidade, né? Da comunidade judaica. Aliás, tem várias pessoas. Mas tem uma pessoa aqui que é... E a comunidade brasileira judaica está cética em relação a esse acordo de paz, mas... Vamos lá, vamos ver. Manda brasa. Hamas liberta últimos 20 reféns israelenses após 738 dias de cativeiro. Todos já estão sob custódia de Israel, né? Por que eles colocaram... Eles colocaram o nome dos 7 primeiros, né? Que retornaram ao país. Ou seja, já estão com os israelenses. Tá bom. Próximo. Donald Trump anunciará tarifa adicional de 100% against China. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira que seu governo vai impor uma tarifa adicional de 100% sobre todos os impostos importados da China em resposta ao que chamou de posição extraordinariamente agressiva adotada por Pequim no comércio internacional. A medida deve entrar em vigor dia 1º de novembro, mesma data prevista para o início de novas restrições comerciais impostas pela China. O anúncio do republicano... ocorre após o governo chinês divulgar uma série de controles de exportação sobre terras raras, baterias de lítio e materiais superduros, insumos essenciais para a produção de eletrônicos e produtos tecnológicos. Nesta quinta-feira, dia 9 de outubro, 5 comunicados ministeriais apresentaram uma estratégia de dupla camada para as cadeias de suprimento, reforçando o controle estatal sobre recursos considerados estratégicos. A China domina cerca de 60% da produção e quase 90% do refino mundial desses materiais, o que confere ao país uma posição central nas cadeias globais de tecnologia e energia verde. Desce aí um pouquinho, aí tem as aspas dele aqui. Desce mais. Desce 2, desce mais. E aí é o seguinte, velho. Isso aqui só mostra pro Brasil, né, que tem muito mais a ver, né, com barreiras... econômicas do que com prisão do ex-presidente, defesa da democracia, pelo amor de Deus. A crítica criticou. Joga de forma incisiva, aí, vai. Os Estados Unidos anunciaram uma tarifa de 100%. Cadê? Imposições... O presidente americano também impôs restrições à importação de qualquer software crítico ao país asiático. As medidas de Trump foram uma resposta à resposta da China, que impôs contramedidas comerciais dos Estados Unidos de forma defensiva. Enfim, eles vão ficar nessas guerras tarifárias, essas guerras comerciais, porque eles podem. Porque ambos têm poderio militar, porque ambos têm poderio industrial, porque ambos têm mão de obra qualificada, porque ambos são hoje, né, centro de produção de coisas que o mundo inteiro quer, não é mesmo? Nossa, cara. Não é ruim, isso aqui é ruim. Nossa, você é fresco, deixa eu sou fresco. Olha lá, dá cheirada na parada. Põe aqui, não, faz o, vamos ver a Ana fazendo, baixa. Vai lá. Dá o zoom na carinha dela.
dá nem pra sentir. Ah, eu acho forte, eu acho forte. Porque meu narizinho é virgem, né, meu? Meu narizinho não. Ah, vai saber. Cheiradora de açúcar que eu sei, né? Vamos lá. Trump desiste de taxar a China em 100%. O pré-mercado americano inicia a semana de recuperação com os futuros dos principais índices subindo cerca de 1% nas primeiras horas desta segunda-feira. O movimento reflete o alívio após Donald Trump recuar da decisão de impor uma tarifa adicional de 100% sobre exportações chinesas. A medida anunciada na sexta-feira havia pressionado as ações de tecnologia e inteligência artificial. A sinalização mais moderada do presidente americano, ao afirmar que os Estados Unidos não querem prejudicar "We don't want to prejudice China, cause harm to China", trouxe fôlego aos mercados, enquanto investidores aguardam novos desdobramentos da disputa comercial. E nisso a gente fica, né, nessa guerra especulativa, não é mesmo? Acabou? Acabou de política internacional? Vamos ver? Agora sim, agora acabou. Então dá like na live e presta atenção que agora nós vamos começar a falar do Lully, não é mesmo? Falar de Brasil. Hoje na live, presta atenção, nós vamos falar mais profundamente desse caso da produtividade, se ela é medida em produtividade material, se ela é medida em dinheiro. Nós vamos falar sobre isso, vou reagir ao vídeo do Tamir, vou reagir ao vídeo do Loconte e vamos nessa, beleza? A gente vai falar também, eu vou mostrar pra você, né, alguns influenciadores bolsonaristas e eu vou fazer um desafio de lógica pra você hoje aqui, tá? Que eu vi esse final de semana, eu fiquei absolutamente obcecado por ele. Vamos lá? Lula baixa decreto que aumenta poder da primeira-dama Janja, né? O governo dos Estados Unidos, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um decreto 12604 que estabelece alterações na estrutura administrativa da Presidência da República. A medida assinada em 28 de agosto de 25 amplia o acesso da primeira-dama, Janja Lula da Silva, aos serviços do gabinete pessoal do Presidente da República. O texto foi assinado por Lula, pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e pela ministra da Gestão de Inovação de Serviços Públicos, Esther Dweck. O decreto modifica normas de 2023 que determina que o gabinete também deverá apoiar o cônjuge de presidente da República no exercício de atividades do interesse público. Eu queria saber na prática o que isso muda. Basicamente, ela vai ter um gabinete com 189 funcionários agora. Não, mas eles não vão contratar mais 190 funcionários, né? Bom, ela vai ter as vagas. Você duvida que ela contrate? Não, calma. Peraí. Pelo que eu entendi, ela vai ter acesso ao gabinete presidencial, gabinete pessoal do presidente da República. É isso, né? Pelo que eu entendi. Então, eu acho que essas vagas já existem, não sei. Vamos lá. A Secretaria de Comunicação e Presidência, tá, desce aí um pouquinho. Um decreto assinado, tá, vamos lá. A medida estabelece... Vamos lá. A medida estabelece que o gabinete pessoal da presidência também deve expressar apoio ao cônjuge do chefe executivo. Desce aí. Desce aí, desce aí. A estrutura comandada pelo cientista político Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, e conta com 189 cargos de comissão, funções de confiança, distribuição de unidade, blá, blá, blá. A Folha de São Paulo, norma publicada em abril, a orientação da AGU permite que o cônjuge do presidente represente o governo em eventos culturais e sociais, desde que sem caráter oficial e sem remuneração. A atuação deve ser voluntária com padrão de prestação de contas. Vamos lá. Entendi o que está acontecendo. Janja já vinha defendendo publicamente a criação de um gabinete próprio. Ela queria um gabinete só para ela. Ela argumentou que as primeiras damas de outros países possuem estrutura semelhante e atribuiu a resistência da ideia misoginia e machismo. Quando a Dilma era presidente, o Dilmo dela teria acesso a um gabinete próprio, então não tem nada a ver com misoginia, tá? O fato é o seguinte, amigão. O que vai acontecer, que eu já entendi? A Janja, ela gosta muito de viajar ao mundo. Só que às vezes o boy dela não tá afim de viajar. Ai, meu amigo, vamos pra Paris? É o Lula, que saco. Ele não pode porque ele tem, sei lá, alguma conferência pra fazer aqui no Brasil. Ah, mas ele vai me impedir de ir pra Paris? Se ela vai, né? Teoricamente, com certeza não é ela que compra as próprias passagens, não é nada disso. Ela deve pedir com certeza para esse gabinete da pessoal da presidência. E aí o que acontece? As pessoas devem falar, cara, isso aqui na verdade é pro governo, pro presidente. Não sei se pega bem você ficar usando. Vamos fazer o seguinte, vamos autorizar expressamente, então, que a Janja utilize isso aqui para comprar as passagens, para ver as estadias, para ela ver a agenda dela, quando ela for dar umas viajadas por aí para representar o Brasil, vamos, pronto, ela se torna, né, oficialmente permitida a usar esses serviços. E é isso, porque nada mais necessário pro Brasil nesse momento do que acabar com a misoginia, deixando a Janja, né,
basicamente viajar pra lá e pra cá. É isso. É isso. A Janja está com síndrome de protagonismo gigantesco, não é mesmo? Olha só que maravilha. Bote na tela. Bote na tela. Ah, meu Deus do céu, que maravilha. Você sabe que o Wagner Moura, ele processou algumas pessoas que disseram que ele já tinha pego Lei Rouanet, né? Ele saiu processando. Ah, eu nunca peguei Lei Rouanet, que absurdo. Tarará. Então tome-lhe. Então tome-lhe. Filme de Wagner Moura recebeu 7,5 milhões do governo Lula. Mas isso aqui foi uma manobra, não foi pela Rouanet. Não. Vamos lá. O Agente Secreto, protagonizado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, recebeu 7 milhões e meio em recursos públicos do governo Luiz Inácio Lula da Silva, via Fundo Setorial Audiovisual da Ancine. O valor foi aprovado por meio da chamada pública Produção Cinema via Distribuidora 2023 em fevereiro de 2024. A FSA tem participação na exploração econômica das obras conforme edital. Eu vou explicar um negócio pra você. O que é o FSA? Todas as vezes que alguém... Eu vou dar um exemplo de um amigo meu. Eu tenho um amigo que ele vive de fazer filmagens, ele é o filmmaker de propagandas, né, diversas. Então, por exemplo, ele vai fazer... Eu lembro uma vez, cara, já contei essa história aqui pra vocês. Uma vez eu cheguei na casa dele, ele tava com uma cara meio apática, assim, tava meio com olheira, meio... Mano, que Cunha é o nome dele, Felipe Cunha. Pode procurar ele no Instagram aí, procura ele no... Vamos pôr a cara dele, vamos expor o meu amigo Felipe Cunha. A galera vai lá no Instagram dele e não vai nem saber o que tá acontecendo. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque vai ter um monte de Felipe Cunha, né? Esse moleque, a gente fina pra caramba, meu amigo do motocross, né? Vê se é algum desses. Felipe Cunha, deixa eu ver. Não, eu vou te mandar aqui, ó. Vou te mandar aqui, ele tem 5 mil seguidores. Esse. Aqui? Esse, põe aí, põe na tela pra galera ver. Esse moleque, desce aí. Ele é muito sangue bom, cara. Desce aí. Desce aí. Ah, desce mais, deixa eu ver se tem uma foto dele aí. Caramba, não tem foto sua, moleque. Desce aí, desce mais. Aí a fotinho dele, a carinha dele, ó. A carinha dele. Ele faz esses vídeos muito loucos, né? Enfim, esse meu amigo Cunha. Inclusive, vou contar um segredo pra você. Um segredo não, né? Uma coisa que eu já contei. O primeiro vídeo meu do YouTube que eu editei, o primeirão. Eu lá falando de FGTS, de educação, não sei o que lá. Eu editei no computador dele, que eu não tinha computador. Eu fui lá na casa dele. Fiquei até as 2 horas da manhã editando, acordando ele. Como é que faz tal coisa? Ele, pô, meu, eu tenho que dormir. Enfim. Nessa época, o que aconteceu? Ele foi fazer uma propaganda de de milho enlatado. E aí ele fez lá a propaganda, e a empresa de milho era uma empresa pequena, não, sei lá, que deu problema, não conseguia pagar. Ele falou, meu, posso te pagar em lata de milho? Beleza, aí eles levaram tipo um lote de lata de milho pra ele e deram uma lata de milho. E ele, né, na época ele era um moleque, sei lá, devia ter uns 18 anos, ele ficou comendo milho, sei lá, durante um mês. Ele comia milho, ele abria a latinha de milho, comia. Cheguei na casa dele, tava pai, falei, mano, você tá doente? Ele, não. Fez, não tá sentindo mal? Não. Cara, você tá estranho, velho. Você tá meio fraco, você tá meio apático. O que tá acontecendo com você? Não. Cara, o que você tem comido? Ah, tenho comido milho. Como assim? Aí ele mostrou, tipo, na casa dele, assim, um estoque de milho, um monte de latinha. Eu tô almoçando, jantando uma de milho. E, pelo amor de Deus, cara, vai no médico, você tá com problema, cara. Enfim. Este moleque, todas as propagandas que ele faz, eu não tô falando de um cara rico. Então, ele, por exemplo, eu lembro que ele fez propaganda do Renegade uma vez. Então ele vai lá, pega o carro, chama a equipe, põe a fotinho lá, põe a câmera, tal, faz o... Todas as propagandas que ele faz, todas, ele tem que pagar um imposto, né, para o Wagner Moura fazer o filme dele. Quando você faz um filme que é propaganda no YouTube, então sabe quando você vai pegar um link ali, sei lá, compre o soro, não sei das quantas, porque o sorinho é maravilhoso, aí vem o soro assim, que legal. A pessoa que fez essa propaganda pagou o imposto, tá? Para que estes vagabundos peguem este dinheiro de impostos e façam o filminho deles. Então, o meu amigo Felipe Cunha, que tá se esfolando de trabalhar para receber milho, ele paga o imposto para que o vagabundo do Wagner Moura e o Kleber Mendonça Filho façam o filme que eles julgam ser cultura para o povo brasileiro. E aí tem mais aqui no Brasil, tem mais. O filme, por ser brasileiro, ele conta com um negócio chamado cota de tela. Ou seja, se você tem um cinema, e aí você fala, tudo bem, o Cinemark tem 200 mil salas. Não, se você tem um cinema numa cidade pequena, a cidade da minha ex-namorada também tinha um cinema que tinha 2 salas de cinema. 2. Aí, por exemplo, lançou o filme do Avengers. O que acontece? Todo mundo que assistiu Avengers. Que assistiu Avengers dublado, que assistiu Avengers legendado.
que o cinema deveria fazer? Não, vamos colocar o Avengers, porque a gente quer ganhar dinheiro. Não! Você tem que deixar pelo menos uma sala para passar filme nacional. Ou seja, você brasileiro, você é obrigado a pagar impostos para que esses vagabundos façam o filme deles e depois você é obrigado a estipular uma cota de tela, de sala, para que você tenha uma proporcionalidade nas salas de cinema do Brasil para você assistir essas porcarias, cara. É tipo sindicato. Você era obrigado a pagar o imposto sindical obrigatório e o sindicato ele tinha unicidade sindical que não tinha concorrência. Então é isso. Aqui no Brasil é isso. Você paga o imposto, os caras fazem o filme, você é obrigado a assistir ainda por cima. Né? Só falta, tá? Você não ser, você ser obrigado a elogiar o filme. Só tá faltando isso. Só tá falando que hoje informalmente é assim. Se você quer ter algum tipo de relevância cultural no Brasil, você precisa pagar em alguma instância, pedágio para a esquerda. Que, aliás, hoje, por acaso, eu vou gravar um podcast com o Leandro Narlock, tá? Ele fez o Guia Politicamente Incorreto da História, hoje ele está publicando um livro que é o Guia Politicamente Incorreto do Ambientalismo, né? Então nós vamos falar sobre isso hoje. E é isso, cara. O Brasil é esta bosta. Aí você vai criticar o Wagner Moura, né? Ele vai vir com aquele discurso autoritário de merda dele, né? Com aquele discurso pseudo-intelectual, com aquele ar de superioridade, né? A cultura, vocês não têm profundidade para entender o que é a cultura brasileira. O Brasil precisa merecer as minhas obras de arte, porque eu é que sei o que é cultura. Então você continue pagando seu imposto para eu continuar fazendo meus filminhos aqui, né? Então, o Wagner Moura faz parte dessa patota ridícula brasileira. Que é isso aí? O que o Lula vai fazer? Depois que vai ligar para ele, viu, Wagner? Parabéns pelo filme, viu? O filme é muito bem. Por isso que quando a gente tem produções que são boas, quando você pega, por exemplo... o próprio Ainda Estou Aqui, é um bom filme. Você tem brasileiros torcendo contra porque faz parte de uma agenda que a gente sabe que não é a nossa, né? Pelo amor de Deus, cara, que coisa ridícula, né? Pergunta do Peninha pro Narlock? Sério? Por quê? Tem alguma coisa? Eu vou até anotar aqui um lembrete pra perguntar do Peninha. Será que tem alguma coisa? Eu vou falar dele? Podcast do Narlock, perguntar do Peninha. Que legal, cara. Vai ter fofoca, então? Vamos lá? Próximo. Dê like na live, meu. Dê like na live, hein? 11h50 já. Vamos lá? Júlio... não. Isso aí é uma notícia que eu trouxe. Deixa eu perguntar uma coisa. Você lembra quando a gente falou desse caso? Foi por causa disso? Do menino que denunciou ele? Ou foi por causa do documentário trans? Eu tenho quase certeza que isso aqui passou batido, tá, gente? Foi por causa do menino. Por causa do menino, né? Põe na tela aí. Isso aqui foi uma notícia que passou batido. Eu conversei com um amigo meu católico esse final de semana e ele falou, cara, o Júlio Lancelotti fez um absurdo. Eu não sabia, eu não noticiei isso aqui pra vocês. Ele até pediu desculpa depois. Júlio Lancelotti volta a gerar polêmica ao repetir mito anticatólico. Declarações do padre reforçam sua trajetória de confronto com a igreja e expõem um velho mito criado para atacar o catolicismo. Basicamente, ele disse que Jesus não era católico. Ele disse que o fundador da igreja católica foi o Constantino, né? O padre Júlio Lancelotti se envolveu em mais uma polêmica ao afirmar que Jesus não era católico e que o catolicismo foi inventado depois de Constantino. A fala gerou revolta entre os católicos e teólogos por repetir uma falsidade histórica anticatólica. Lancelotti tem um longo histórico de polêmicas, denúncias e conflitos com a própria igreja. Ao adotar a narrativa, ele repete um mito criado por inimigos do catolicismo para atacar sua autoridade e deslegitimar a igreja. O Código de Direito Canônico define a heresia como... E aí, o que aconteceu? Tem alguma pessoa, eu não sei, de alto status na igreja católica, que eu não lembro quem que era, que começou a ser bombardeado por pessoas falando, olha o que o Júlio Lancelotti fez. E esta pessoa, em vez de desmentir o Júlio Lancelotti, basicamente fez uma publicação no Insta assim, por que Jesus era católico? E no final das contas, ele pediu desculpa e passou batido e mais uma dele. Então, eu vou dizer um negócio pra vocês, ó. Mais uma vez pra vocês. Você que é católico, você tem obrigação de denunciar e combater o padre Júlio Lancelotti, que não é padre. Você tem obrigação de fazer isso. Tá? Você tem obrigação, tá? Galera, o catolicismo realmente não existia dos Constantinos. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Até eu que não sou católico sei que o fundador da igreja católica é Jesus Cristo. O que o Constantino fez foi, na época, por pressão pública e por uma outra questão que eu não lembro agora, foi ter permitido, né,
aos cristãos, né, de professarem a sua fé na Igreja Católica. E a própria doutrina católica diz que, sim, o fundador da Igreja Católica é Jesus Cristo. Se você quiser discordar, tudo bem, então você não é católico. É simples. É como se eu dissesse assim, vamos comparar com outra coisa. Eu tenho um posto de gasolina da Ipiranga. Aqui a gente vende combustível Ipiranga. Tá, mas eu gosto mais do combustível da Shell. Legal, cara. Você pode ter outro posto de gasolina que é da Shell. Aqui é combustível Ipiranga. É a mesma coisa. Se você é católico, você tem que acreditar na doutrina católica. E a doutrina católica diz que o fundador da Igreja Católica é Jesus Cristo. Ah, mas então você não é católico. Então pronto. Tá bom? Então vamos lá?